Oi, queridos, vamos para mais uma história bíblica. Mas antes, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Se você está aí assistindo os nossos vídeos, se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreve também, dá o like, compartilhe, para que muitas crianças e adolescentes possam aprender da Bíblia através dos nossos vídeos. Que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Nossa última história, nós vimos que Oséias era rei em Israel e ele rejeitou o Senhor. Foi um rei mau, não queria saber do Senhor. E em Judá reinava Ezequias. Ezequias, apesar do seu pai ser um péssimo rei também, não andou nos caminhos do Senhor, o rei Acás, ele era um bom rei. Ele começou a reinar no 3º ano do reinado de Oséias. Ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele queimou os ídolos. Vocês lembram que o pai dele, o rei Acás, mandou colocar em Judá, em toda Jerusalém, ídolos embaixo das árvores, né? Mandou colocar altares para fazer adoração a esses ídolos. Então Ezequias, ele mandou que quebrasse todas aquelas imagens, aquelas estátuas. E havia também uma imagem de uma cobra, uma serpente de bronze, que ainda foi do tempo de Moisés, que Deus havia mandado Moisés construir. E o povo também estava adorando essa imagem. Tinha colocado o nome dela até de Neustã. E Ezequias mandou que destruíssem também, que quebrassem. E assim eles fizeram. Ezequias, ele buscou o Senhor. A Bíblia diz que ele seguiu os mandamentos do Senhor. E no 1º ano do seu reinado, ele fez uma coisa muito especial. Ele abriu as portas da casa do Senhor e restaurou as portas também. Vocês se lembram que o pai dele, o rei Acás, ele tinha mandado fechar a casa do Senhor e quebrou, mandou destruir os objetos da casa do Senhor? Então, Ezequias agora ele fez o contrário, ele abriu a casa de Deus e mandou que restaurasse as portas. Então, ele reuniu os levitas e os sacerdotes, disse para eles assim: olha, eu tenho algo no meu coração. Nós temos que buscar o Senhor, fazer um acordo com Ele. Temos que nos voltar para Ele, porque o Senhor está zangado com a gente, com os nossos pecados e os pecados dos nossos pais. Então, nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos arrependermos e buscarmos o Senhor. Então, ele falou para os sacerdotes, os levitas, para eles se purificarem e também purificarem, limparem a casa do Senhor. Eles buscaram o Senhor e se purificaram diante do Senhor. E agora eles foram limpar a casa de Deus. Eles tiraram todas as coisas imundas que haviam colocado na casa do Senhor e a purificaram e a santificaram. E todos os objetos da casa do Senhor, os instrumentos de música, né? Todas as coisas que tinha na casa de Deus, eles santificaram. E agora a casa do Senhor estava limpa. E eles fizeram isso em 8 dias. E eles foram dar notícia para o rei que a casa do Senhor estava pura, limpa e santificada. O rei Ezequias, ele convocou todo o povo, chamou eles para adorarem ao Senhor. E assim, ele ofereceu sacrifícios. Os sacerdotes tocavam corneta, a Bíblia diz que os levitas tocavam instrumento, cantavam, o povo se alegrava e ofereciam sacrifícios pelos seus pecados. Enquanto os sacerdotes e os levitas ofereciam sacrifício, a Bíblia diz que o povo se inclinava em adoração ao Senhor. Então, o rei falou para o povo para que eles também se consagrassem ao Senhor. E a Bíblia diz que o povo
ofereceu sacrifício, holocausto ao Senhor por causa dos seus pecados. Eles se consagraram ao Senhor e trouxeram muitos sacrifícios, conforme o coração de cada um. Cada um sabia exatamente o que deveria oferecer ao Senhor. E eles ofereceram, e os sacerdotes abençoaram, né? E o povo adorou ao Senhor. O povo se alegrou com tudo aquilo que Deus estava fazendo com eles. Deus era mesmo misericordioso e bondoso. E eles estavam buscando o Senhor de todo o coração. E os sacrifícios, o holocausto, a Bíblia diz que eram muitos mesmo que eles trouxeram ao Senhor. E aí, a partir daquele momento, a casa do Senhor voltou novamente a ser restaurado, o culto, o ministério da casa do Senhor. Depois dessas coisas, Ezequias teve mais uma outra ideia. Ele buscava o Senhor de todo o coração e ele falou assim: vamos comemorar a Páscoa do Senhor, mas vamos fazer direito, como há muito tempo não se faz. Vamos fazer do jeitinho que Deus mandou que a gente faça. E eu quero convidar todo Israel, não só Judá, não só o nosso povo, mas todo Israel, todo o povo de Deus, para nós comemorarmos junto, porque Deus é bondoso, é misericordioso. Vamos fazer isso? E os levitas, os sacerdotes, eles acharam ótima ideia. E Ezequias, então, ele fez cartas e mandou que o povo fosse em todo Israel, não só em Judá, mas em Israel, convidando o povo para celebrar a Páscoa lá em Jerusalém. Na carta, o rei dizia mais ou menos assim: venham comemorar a Páscoa, porque o nosso Deus é bondoso, é misericordioso. Venham, convertam-se a Ele, deixe que Ele seja só o seu Deus. Venha conosco comemorar a Páscoa. E quando eles liam a carta, a Bíblia diz que muitos zombavam deles, riam, debochavam. Eu vou é nada. Mas a Bíblia diz que havia outros que quando a carta era lida para eles, eles se humilhavam. Eles viam que realmente eles estavam errados. Eles eram pecadores e precisavam do Senhor. Então eles se humilhavam e iam lá para Jerusalém buscar o Senhor, celebrar a Páscoa do Senhor. Eles estavam em Judá, indo para Jerusalém. A Bíblia diz que é como se eles tivessem um só coração, porque todos eles tinham o mesmo desejo. Todos eles queriam buscar o Senhor, obedecendo ao rei para celebrar a Páscoa. E vieram muita gente para comemorar a Páscoa do Senhor. Até os estrangeiros, aqueles povos que eram de outras nações e moravam ali nas terras deles, vieram também celebrar a Páscoa do Senhor. Mas na pressa de virem celebrar a Páscoa, e como fazia tempo que eles não comemoravam da maneira certa e nem comemoravam a Páscoa, alguns se esqueceram de se purificar. E não podia, era a ordem do Senhor. Para se achegar ao Senhor, primeiro tínhamos que estar limpos dos nossos pecados. E o rei Ezequias, quando soube disso, que havia entre ele pessoas que ainda não tinham se purificado, o rei Ezequias orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o rei Ezequias e Deus purificou aqueles que estavam impuros. Que Deus maravilhoso, vocês não acham? Deus estava fazendo isso porque Deus os amava muito e Deus sabia que eles estavam buscando o Senhor de todo o coração. Nós vamos ler o versículo da palavra de Deus. No Velho Testamento, Jeremias 29:13. Ele diz assim: vós me buscareis e me encontrareis, se me buscareis de todo o coração. Então o povo estava buscando o Senhor de todo o seu coração e eles estavam encontrando o Deus bondoso, o Deus misericordioso. E esse versículo serve para mim e para você. Eu posso buscar o Senhor, você também. Você pode buscar o Senhor,
mas você deve buscá-lo de todo o seu coração. E ele prometeu que se nós os buscarmos, nós vamos encontrá-lo. E assim, eles celebraram a Páscoa 7 dias. Só que eles estavam tão felizes, estavam tão bom, que eles resolveram comemorar mais 7 dias. Então a Páscoa durou 14 dias. E os levitas cantavam todos os dias com eles. Todos os dias eles cantavam, adoravam o Senhor, se arrependiam dos seus pecados, ofereciam sacrifício, buscavam o Senhor de todo o coração e encontravam esse Deus bondoso e misericordioso. A Bíblia diz que houve tanta alegria em Jerusalém que desde o tempo de Salomão não havia tido uma alegria igual. Depois de tudo isso, os sacerdotes, os levitas, abençoaram o povo, oraram por eles e a Bíblia diz que Deus, lá no céu, na sua morada, ele ouviu a oração deles. E o povo foi alegre para suas casas. E no caminho, quando eles encontravam alguma estátua, algum ídolo, a Bíblia diz que eles destruíam. E se ouvia alguma árvore, algum bosque onde tinha altar de adoração, eles também destruíam. O coração do povo era um coração que agora pertencia ao Senhor, um coração que tinha buscado o Senhor e o tinha encontrado. Você pode, meu querido, buscar o Senhor, mas lembre-se sempre de buscá-lo de todo o seu coração. Sabe, meus queridos, Deus quer que todos nós o busquemos de todo o nosso coração. Deus quer que a gente entenda que nós somos pecadores e precisamos dele para ele nos salvar do nosso pecado, assim como o povo entendeu e foram adorar o Senhor. Precisamos admitir que fazemos coisas que desagradam a Deus, e isso em qualquer idade. Criança, adolescente, qualquer um de nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Admitir é entender, é compreender. Se você compreende que você é pecador, você admite isso, que você precisa de um Salvador, então você precisa crer que esse Salvador é Jesus Cristo. Porque Deus, ele enviou Jesus para nos salvar do nosso pecado. A Bíblia diz que ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. O túmulo de Jesus está vazio, por isso ele pode nos perdoar dos nossos pecados. E se nós cremos nisso, que somos pecadores, cremos que Jesus é o único que pode nos salvar, o que devemos fazer? Recebê-lo como nosso Salvador. Se você entende isso, se você crê, recebe Jesus como Salvador. Você já fez isso? Ai, que coisa maravilhosa! Continue firme, amando o Senhor de todo o coração, buscando-o sempre, não deixando o pecado acumular no seu coração. Se você pecar, peça perdão e nunca se esqueça de falar para as pessoas do grande amor de Deus. E você, meu querido, ainda não recebeu Jesus como Salvador? O que você está esperando, meu querido? Se você entende que você realmente faz coisas que desagradam a Deus, que você está separado de Deus por causa do pecado, e você crê que Jesus é o único que pode te salvar dos pecados, não demore, meu querido. Receba Jesus como Salvador. Jesus, ele ama você e ele quer salvar você. Lembre-se disso. Vocês, cada um de vocês, são preciosos para o Senhor. Vale mais do que ouro, do que prata, vale mais do que o mundo inteiro, porque ele ama você. Beijo! Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que ele abençoe suas vidas. Amém.